Diante disso, eu fico pensando, qual problema nós temos? Somente os temos porque não apresentamos a Ele. A gente comunga. E isso não é uma ilusão. Parece pão. Tem cheiro de pão, mas não é pão. É o meu Deus que permaneceu por amor a mim. A esse Deus que permaneceu conosco, que está à sua disposição 24 horas por dia, e que fala, não tenhais medo, meu pequeno rebanho, não vos preocupeis com nada, me entrega, e eu farei. Essa forma de chamar o Espírito Santo, todo mundo já aprendeu, não é? Todo mundo já sabe isso de cor? Sim? Jesus falou que a gente deveria chamar várias vezes o Espírito Santo durante o dia. E a forma mais eficaz de chamá-lo é pelo coração imaculado de Maria. Então precisa aprender e recitar isso várias vezes, né? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então guardem isso para a gente poder usar durante o dia. Vai entrar numa reunião, vai fazer alguma coisa, vai atender alguém. Precisa de uma luz, chama o Espírito Santo dessa forma, pelo coração imaculado dela, né? Esse é o segredo. Bem, nós vivemos nesse final de semana o Evangelho, nós fizemos a festa da Santíssima Trindade, né? Que nos revela quem Deus é, né? Esse mistério. Mas o que essa festa traz para nós? Qual a essência dessa festa? E qual que é a essência para nós? O que Deus é? O que Deus é para mim e para você? O que Ele é? Amor. Isso tem que ficar guardado no meu coração, no seu coração. Deus é amor. Essa é a essência do nosso Pai, daquele que nos criou. Então fui criada por quê? Por amor. Aquilo que Ele falou para Josefa, você veio do amor e volta para o amor. A vida nossa, de cada um de nós, se ela não estiver fundamentada numa experiência incondicional de amor, nós não caminhamos. O amor é a força mais vital para nos pôr de pé. O amor tira alguém da cama. O amor cura a doença. O amor faz milagres. Mas nós temos que ter isso tem que estar gravado no seu coração para sempre. O amor de Deus por cada um de nós é a nossa âncora. Aonde você tem que estar sustentado na sua vida? No amor dele. Para sempre. O amor de Deus é eterno. Ele é imutável. Deus vai te amar sempre. Sempre. Deus não muda de ideia. Nem amou ontem e depois não ama mais. Nem fica chateado com alguma coisa e deixa de amar. Então, porque a única pessoa que vai permanecer conosco até o fim é quem? Ele. Quando você estiver quebrado, falido, doente, numa cama, eu lembro do Padre Léo falando como que o câncer tira a dignidade de alguém. Quem que é a única pessoa que permanece com você? Deus. Porque Ele não nos ama por alguma coisa, Ele nos ama se a gente tem nada para dar a Ele. Ele nos ama porque Ele só sabe amar. Ele é amor. Nunca duvidem disso na vida de vocês. Essa será a sua grande âncora. A situação está difícil, mas Ele me ama. Eu tenho uma pertença, eu tenho um Pai. Porque Ele me ama, Ele vai cuidar de mim. E isso muda tudo para você. Porque isso é antídoto de sofrimento. É saber que você é amado. Cuidado. E isso, o que é lindo, é porque Deus faz isso por cada filho. Então, quando a gente pensa na Trindade, ela é um mistério. A essência de Deus é amor. A cruz é o que Ele fez por nós. Então, vocês imaginem, está escrito em João, eu mandei vocês abrir 28, né? Mateus 28, vou com vocês lá para João, né? É assim, para vocês poderem ficar bem espertos, né? Em João capítulo 3, no versículo 16, João falou assim: pois Deus amou tanto o mundo, muito obrigada, querida. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos amou tanto, ama tanto, que deu o Filho único dele. Então, quando Jesus faz a redenção, ele faz, não é em bloco, é pessoal. Deus buscou cada um. Isso é uma coisa louca. Pensar que ele pensou em mim quando ele carregou aquela cruz. Foi por mim. Foi por cada um. Isso é maravilhoso. E pensar que na Quinta-feira Santa, quando ele reúne os discípulos, vocês já estiveram lá em Jerusalém? Já? Vocês já estiveram lá no lugar da Santa Ceia? Onde ele estava lá reunido, né? De vez em quando a gente lembra daquele lugar onde ele estava lá reunido com os discípulos. E instituiu a Eucaristia, já pensando em cada um de nós. E por amor ele não vai embora. Pode imaginar isso? Por amor ele não vai embora. Ele permanece. Porque se ele fosse embora, a gente não estaria aqui, não daria conta. Né? Então, quando na quinta-feira, depois da manhã, nós vamos celebrar a festa do corpo de Cristo, na verdade, a igreja vai voltar à cena da Quinta-feira Santa. Quando Jesus institui a Eucaristia. Ele institui a Eucaristia por amor, para poder ficar conosco. E é tão lindo porque quando a gente vai rever isso, na Quinta-feira Santa, quando termina a cerimônia, o padre vai levar Jesus. Então, uma pequena procissão que Jesus vai ficar ali e nós ficamos com ele em companhia, não é assim? Não existe as 24 horas da paixão? A gente não faz companhia para Jesus na via crucis, no sofrimento dele, na solidão, na indiferença de tantos que há. Ele quis sofrer, não é assim? Não dá as costas para o Calvário. Então a gente acompanha ele, quantos de nós passamos a madrugada com ele. Só que na quinta-feira agora, nós fazemos esse mesmo caminho, mas sob um outro olhar. Nós vamos acompanhar Jesus, mas sob o olhar da ressurreição, porque ele permaneceu. Então é muito bacana. Por que eu pedi que vocês abrissem Mateus 28? Porque logo depois que Jesus ressuscita e que os discípulos vão encontrar com ele, o anjo fala para as mulheres assim. Está lá no versículo capítulo 28, versículos 6, 7. Vá dizer aos discípulos, ele ressuscitou de entre os mortos, e eis que vos precede na Galileia. É lá que o vereis. O que quer dizer isso? A Galileia, lá era a porta para os pagãos, para a vida dos pagãos. Por que Jesus ia nos preceder na Galileia? O que foi que ele falou para os discípulos lá? Vira a página. No versículo, ainda no capítulo 28, no versículo 19, olha o que Jesus diz. Reúne com eles e fala, ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a gente celebra Corpus Christi, a gente também faz esse caminho. Porque eu também vou na procissão, né? A gente se reuniu, e quando a gente se reúne, o cristianismo é uma coisa tão impressionante, é uma revolução tão grande, porque diante de Jesus está reunido todo mundo. Não importa se é grego, se é judeu, se é pagão, seja o que for. Está todo mundo reunido, diferente raça, sexo, profissão, estado social, econômico, seja o que for, porque passamos a ser um só com ele, um só corpo, um só pão, muitos, mas só formamos um corpo. Então, e depois nós vamos na Galileia, por quê? Porque nós temos que anunciar também Jesus. Quando eu, que sou de Oliveira, lá do interior, que a gente fazia procissão pela cidade, a gente anunciava que no meio de nós caminha um Deus vivo. Que esse Deus vivo é o Senhor das nossas estradas, das nossas ruas, das nossas casas, da nossa vida. E que nós caminhamos com Ele vivo.
Senão a gente não daria conta da caminhada. De um Deus que permanece conosco. Ele não nos deixou sozinhos. Ele falou, e eis que estarei convosco todos os dias. Então, ele foi, mas ele permaneceu com cada um de nós para nos dar a direção. Então, a gente não caminha só. Nós temos a luz para nos mostrar o caminho. E isso é espetacular. Então, quando a gente caminha numa procissão anunciando Jesus vivo, é a nossa fé. É para dizer, olha, nós não estamos sozinhos. Ele é o Senhor do universo. Ele ressuscitou. Porque quando ele passou aquela via crucis, quando ele saiu do horto, ali no caminho das oliveiras, que ele se entregou, quando a gente celebrou, igual a memória da primeira Páscoa, não pegou o cordeiro e não matou, e com o sangue não matou, não marcou os portais de forma que o anjo exterminador não pegasse aquelas famílias? Da mesma forma, Jesus saiu, enfrentou o mal, enfrentou o exterminador, entregou o corpo e o sangue dele para fazer pão, para que ele fosse o nosso alimento. Então aquele corpo e aquele sangue passou a ser o nosso alimento. Aquele alimento que é inexaurível por todos os séculos. É Deus conosco, nos alimentando e nos conduzindo sempre. A prefiguração da Eucaristia no Antigo Testamento está com quem? Quem que estava desistindo de tudo, deitou para poder morrer e que foi acordado e falou, levanta e come, que você ainda tem muito que andar. Lembra qual foi o profeta? Foi Elias. Lembra? Que ele fez aquela confusão, matou os profetas todos de Baal, depois ele foi perseguido. Aí ele desistiu, foi lá pro deserto, deitou debaixo de uma árvore, falou que agora chega, agora quer morrer, acabou. Aí ele estava lá dormindo, o anjo veio, acordou ele, falou, acorda, e tinha um pão sendo assado. Come, porque ainda tem muito que caminhar. Isso é maravilhoso. Porque nós, sem esse alimento, nós somos capazes de quê? De nada. Então, quando a gente caminha, quando eu estou na procissão, Jesus é que nos põe a caminho, é que nos tira do nosso marasmo, que nos tira da nossa moleza, do nosso abatimento, da nossa falta de coragem e fala, caminha. Por quê? Porque eu sou o seu alimento, eu sou o seu sustento e eu estou contigo. Deitei no caminho, sem saber mais porquê. A noite era funda e eu não queria mais ver. A dor era real, o cansaço também. Mas uma voz chamou com cuidado de alguém. Não com estrondo, não com trovão. Uma brisa suave, um pão na mão. Levanta e come, ainda tens muito que caminhar. Levanta e come, eu estou aqui pra te amparar. Não te peço força que não tens, só te peço fé no que vem. Elias caiu debaixo de uma árvore só, e o Senhor não cobrou, só veio e ficou. Me vejo nessa cena, me vejo nesse chão, mas o pão já está pronto, feito com amor e atenção. Não com estrondo, não com trovão. Uma brisa suave, um pão na mão. Levanta e come, ainda tens muito que caminhar. Levanta e come, eu estou aqui pra te amparar. Não te peço força que não tens, só te peço fé no que vem. Não preciso merecer pra receber o que Ele dá. Só preciso me abrir e deixar Ele chegar.
esperar que eu fosse bem. É assim que Deus nos ama, é assim que Ele nos mantém. Levanta e come, o caminho ainda é longo, mas Ele vai na frente, eu não vou sozinha não. Isso é maravilhoso. Então a gente fica pensando, como é que a gente pode viver sem Jesus? Como podemos viver sem Ele? Já falei para vocês daquela época do imperador Diocleciano, que proibiu qualquer culto. Proibiu as orações, e aí pegaram 49 cristãos rezando escondido, celebrando a Eucaristia. Todos presos. Aí falou, mas por que vocês estão me desobedecendo? Eles falaram, porque sem a Eucaristia não podemos viver. Sem o domingo não podemos viver. Foram torturados e mortos todos. Mas sem o domingo não podemos viver. Como que a gente precisa de novo descobrir a alegria do domingo? Aonde nós estamos reunidos, igual lá na Quinta-feira Santa. Nós estamos reunidos diante dele, onde ele institui a Eucaristia, nos alimenta e nós vamos alimentar o irmão. Porque aquele corpo que se eleva é o mesmo que passa fome na porta. É o mesmo que sente frio. É o mesmo. É o Senhor. Então eu me alimento dele. Então por que ele me precede na Galileia? Porque primeiro eu tenho que ter um caminho de anunciar. Esse Deus que eu experimento que é vivo. Porque ele responde para Madalena assim. Vocês podem ir agora ir lá em João 20. Quando ele aparece para Madalena e fala para Madalena, não me retenhas, não me toques, porque eu não subi para o Pai. Porque a nossa meta, porque não adianta eu caminhar sem saber para onde que eu vou. A vida nossa tem que ter meta. Qual que é a nossa meta? É a comunhão com o Pai. Mas eu só vou na comunhão com o Pai depois de passar pela Galileia para anunciar Jesus. Eu caminho com Ele. Porque eu volto para casa. Mas levando os meus irmãos, eu tenho que dar testemunho na minha vida de que meu Deus é vivo. Que Ele está ali, vivo. Entender que Deus de verdade está ali. Que Ele não foi embora. Que não é um pão, que não é uma massa inerte. Mas que Ele está ali à nossa espera. Isso é tão maravilhoso. A gente não tem dimensão de que Deus é esse que eu posso vir até Ele para trazer a minha dor, a minha angústia, meu sofrimento, a minha dúvida. A dúvida pode ser mais simples, se eu caso ou não caso, se eu compro uma bicicleta ou não compro, se eu mudo de apartamento ou não mudo, mas tudo eu peço opinião a Ele. Mas eu posso chegar aqui com meu coração tão apertado e só chorar diante dele, Ele sabe o que foi, eu saio daqui limpa, parecendo que já tudo mudou, não está tudo igual, mas já estou diferente. Por quê? Porque eu estou com Ele. É essa força que me põe de pé, que nos dá sustentação, para a gente dar conta do caminho, das dificuldades, viver num mundo tão pagão como estamos, num mundo que desistiu de Deus, que deu as costas para Ele. Nós anunciarmos que Ele está vivo é um desafio. Trazer para as pessoas a alegria de caminhar diante de Deus vivo. Então por isso que a festa de Corpus Christi é uma festa que nós temos que encher a igreja. Porque é Ele vivo. É claro que nós não temos a oportunidade, o privilégio de algumas almas que Jesus chamou. Alguma de vocês, antes de eu ter falado com vocês já da irmã Josefa, alguém já ouviu falar nela? Eu já citei ela aqui para vocês, né? Que Jesus a chama para uma intimidade diferente, tanto que ela morreu igual a irmã Faustina, aos 33 anos. Ela vivia no mosteiro e era a de ocupação mais simples do mosteiro. Ela varria e ela lavava roupa. E Jesus chama. Então, é aquela que eu falei com vocês, que encontra com Jesus, ela está fechando as janelas do terceiro andar, e ela vê um corredor comprido, uma luz muito forte, e Jesus vindo apressadamente. Ela para e fica esperando ele chegar, e fala com ela, de onde vens, Josefa? Ela falou, está fechando as janelas, Senhor. E para onde vais? Eu vou acabar de fechar a janela. Ele falou, resposta errada. Você não sabe responder? Ela falou, mas o que eu tenho que falar? Você tem que falar assim, eu vim do amor e eu volto para o amor.
Isso é maravilhoso. E esse corredor no mosteiro passou a ser chamado corredor do encontro. Mas mosteiro, tu tem as horas de adoração, de rezar, de trabalhar. E um dos dias ela estava fazendo adoração. Aí ela rezou. Enquanto ela começou a fazer a adoração, ele apareceu para ela, sentou diante dela. Pode imaginar? Não dou conta nem de pensar. Aí ela fez o tempo de adoração e ela ficou aflita, porque o tempo de adoração tinha acabado. E Jesus não mostrava nenhum sinal de que levantar. E ela aflita. Ela falou, esperou, Jesus não se moveu. Ela falou, ô Senhor, o que o Senhor dá licença, vou ter que varrer. Ele falou, não se preocupe, Josefa, eu vou com você. A gente não tem essa consciência que ele caminha conosco. Porque com ela via. Ela via. Ela tinha essa oportunidade de vê-lo. Antigamente ele aparecia, ela estava lavando a roupa, ele aparecia, ela estava varrendo, ele aparecia, ficava acompanhando ela. Por fim, ela falou que, Senhor, o Senhor está me atrapalhando no sentido porque eu estou ficando voada, porque eu não consigo prestar atenção no serviço do Senhor. Preocupa não, José. Meu povo vai perceber que tem uma coisa errada, Senhor. E é lindo o livro dela, chama Apelo ao Amor, desse tamanho. E Jesus cita naquele livro Ensine Ezo, alguém tem? Ele cita, ele fala, faça com que os sacerdotes conheçam os escritos da minha pequena Josefa. É muito carinhoso como ele chama ela, a minha pequena Josefa, né? Imagina, ela fazer adoração e ele estar ali. Então, quando a gente participa e a gente vai viver essa festa de Corpus Christi, que nós vamos ter a liturgia, depois nós vamos fazer uma procissão, e depois nós vamos encerrar como? Como que a gente encerra? Hã? Mais do que a bênção, hã? Não, depois da comunhão, fizemos a procissão e depois a gente vai adorar. Jesus é o único por quem eu tenho que dobrar os meus joelhos. Mesmo diante de qualquer pressão, eu não posso ceder. Ele é o único por quem eu posso dobrar os joelhos. Por quê? Por que é seu Deus que eu me prostro? Independente de ele ter nos criado, de tudo mais que ele fez, qual que foi a primeira pessoa que se inclinou até o homem? Foi Deus. Ele se inclinou até nós para cuidar de nós igual o bom samaritano, que veio curar as nossas feridas. Ele foi o primeiro que fez isso. E depois disso, ele se inclinou mais um pouco para lavar os nossos pés sujos. Então, por ele, eu tenho que me adorar. Eu tenho que dobrar os meus joelhos e adorar a um Deus que é vivo. É porque ele está vivo. Porque ele me ama, que eu adoro um Deus vivo. Eu vou ali e falo que Jesus caminha comigo. Porque eu estou diante de um Deus que não me julga, mas que me ama. Que não me esmaga, mas que me abraça, que me acolhe. Ontem o Papa Francisco falava uma coisa linda, ele falava sobre a questão do amor de Deus, né, do mistério da Trindade. Ele dizia, façam devagar o sinal da cruz, ele falava, porque o sinal da cruz de Deus é como um abraço que nos envolve do alto a baixo, de um lado para o outro, como um abraço de pai. E é lindo isso. Deus nos envolve, nos abraça, nos acolhe. Ele não nos esmaga, ele não nos julga. Ele nos coloca no colo e fala, eu sou teu pai. Eu te criei com liberdade. Não te obrigo a caminhar comigo, mas se quiser caminhar comigo, eu te mostro o caminho. E eu espero ter te dado uma liberdade suficiente para que você saiba discernir qual é o caminho. É maravilhoso. Qual o povo que pode ter um Deus assim tão perto de nós? Tão íntimo de nós, que participa da nossa vida tão simples, que quer estar pertinho. Porque quando Jesus anunciou e falou, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá parte em mim, o pessoal ficou apavorado, falou, o quê? Como é que eu como essa carne, bebo esse sangue? Foram embora. Jesus não mudou nenhuma letra e falou para os discípulos, vocês também querem ir? Pode ir. Ele não muda, ele é muito firme. É por isso, porque às vezes as pessoas querem um Deus muito longe, que não participe de nada. Jesus não, ele quer estar junto, e quer estar perto, e quer ter o cheiro nosso, quer caminhar conosco. E ele ficou ali, ó. Vem o sacerdote, coloca ele ali, e ele passa a ser o nosso prisioneiro de amor.
Jesus espera. Pode ter certeza que eu digo para vocês, porque não sou eu que falo isso, é Ele que diz. Eu espero por cada um de nós. Por que a gente o adora? Porque está escrito lá em Êxodo, capítulo 3, quando ele vai falar lá para Moisés, lembra? Ele fala para Moisés, quando ele vai fazer as tábuas da aliança, e ele fala, no versículo 14, não adorarás outro Deus. Ele tem que ser o único Deus da nossa vida. Então nós temos que lutar contra muita coisa, porque a gente coloca tantas coisas antes de Deus. Então por isso que essa festa é para que a gente possa repensar, avaliar a nossa vida antes de entrar numa fila de Eucaristia e pensar, eu estou recebendo um Deus que é vivo. Para quê? Para que a minha vida seja assimilada por Ele. Para que com isso eu possa ser transformado nele. Todo o poder de transformação da minha vida, quem vai fazer? É Jesus. Então por que eu comungo? Para dar conta da vida. Eu comungo para que eu tenha força de caminhar todos os dias. Fico lembrando de quando eu pedi a Ele a graça da Eucaristia diária. Que eu falava para Jesus, como que eu posso dar testemunho? Como é que eu posso dar conta de ficar de pé diante de tanta dor? Como eu posso dar conta se o Senhor não for aquele que me sustenta? Então primeiro eu tenho que ser transformada para que eu possa anunciar para os meus irmãos que Ele é vivo. E dizer, a vida é muito mais que a gente possa pensar. Somos chamados a uma coisa muito maior que a gente não tem dimensão. Ajudar uns aos outros no caminho com alegria. Por quê? Porque Ele está no meio de nós. Porque Ele caminha conosco. Eu posso dizer, Jesus, Ele fala, oi. E não cobra ingresso para poder vir, não cobra taxa para estar ali de joelho diante dele. A gente pode visitá-lo a hora que quiser. Tem uma dúvida de alguma coisa para fazer? Não liga para ninguém, não. Corre aqui e fala, deixa eu contar uma coisa para o senhor. O que é que eu faço? Vou para a direita ou para a esquerda? Ele mostra o caminho para que a gente não se perca. Porque às vezes a gente pode sair do caminho e cair num precipício. Ou podemos afastar demais e ficar longe do caminho. Mas eu falo, Jesus, cola em mim e me ajuda a fazer o caminho que é certo. Nossa Senhora fala naquele livro, Os Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria, no tempo que Deus nos deu aqui, a gente está aqui para fazer a vontade do nosso Pai. E fazer a vontade do Pai é fazer o quê? O que é fazer a vontade do Pai? É viver o... Qual que é a vontade de Deus? É o amor, não é? E é o amor a Ele, não terá outro Deus para adorar. E o irmão. Ok? Então isso é a vontade de Deus. É que a gente viva o amor de verdade. De verdade se comprometer. Porque se eu estou aqui e comungo, eu tenho que me comprometer com o meu irmão. Não tem jeito. O Jesus que eu recebo aqui é o mesmo que está aí em você. Então eu tenho que estar comprometido. A dor do outro tem que me incomodar. O frio do outro tem que me incomodar. A falta de comida do outro tem que me incomodar. Somos irmãos, filhos do mesmo pai. Essa é a grande revolução do cristianismo. Mas primeiro tem que ser transformada. Primeiro tem que vir aqui, tem que ajoelhar. Falar, bença, Pai. Fala, Jesus, eu adoro esse Deus que deu a vida por mim. Permanece vivo para me alimentar. Para me dar força para o caminho. Para falar, coragem, eu estou aqui. Que eu falo que é esse corpo que nos sustenta. Esse corpo que te mantém de pé. E isso é espetacular. Essa experiência de saber que tem um corpo que te sustenta, não tem preço. Recentemente alguém, agora com esse período de inverno que a gente está trabalhando mais, que os meninos estão mais doentes, alguém falou comigo, de onde é essa energia para estar aqui até essa hora trabalhando? Eu falo de um corpo real que me sustenta. Vivo, que é Deus. A gente comunga. E isso não é uma ilusão. Parece pão. Tem cheiro de pão, mas não é pão. É o meu Deus que permaneceu por amor a mim. Então isso é para a gente pensar. Eu acho que é domingo, quinta-feira é o dia de ação de graças. É de agradecer. De vir para a igreja. De ficar de joelho em adoração. Depois de ter participado da missa, da procissão. É de estar de joelho, são os 3 tempos. A gente comunga, a gente caminha, pedindo a Ele que nos preceda e que caminhe conosco e nos ajude a anunciá-lo e nos ajude a adorá-lo. A estar aqui não para pedir, mas para dizer obrigado. Obrigado por não ter desistido de nós.
Eu falo isso com ele. Obrigado por não ter desistido, Jesus. Obrigado por permanecer apesar da nossa infidelidade, apesar da nossa incredulidade, apesar do pouco tempo que a gente tem para vir aqui, apesar da gente trocar o Senhor por tantas coisas. Apesar de achar que tantas coisas são mais importantes do que vir fazer 15 minutos de adoração. O Senhor não desistiu de nós. E isso é espetacular, porque Ele nos ama apesar de tudo isso. Ainda quer nos transformar, Ele acredita em cada um de nós. E Ele conta com cada um de nós. Isso é que me deixa impressionado. Ele conta com a nossa miséria. Não precisava contar com nada, mas Ele conta. Ele usa dos seus braços, do seu olhar, do seu sorriso. Ele usa de você para ajudar a chegar no irmão. A nossa religião é uma coisa escandalosamente linda. Lindo. Mas a Eucaristia, a nossa vida é fundamentada nisso. Nessa presença real de Deus que caminha conosco. Isso é de emocionar. De estar aqui com Ele. De poder vir aqui qualquer dia. Qualquer hora. Lá na Boa Viagem é adoração perpétua. Eu estive em Goiânia. Na catedral lá também é adoração perpétua. A primeira missa é 3 da manhã. A última é 10 da noite. São 8 missas por dia. Adoração contínua. Isso é espetacular. 5 padres revezam. Primeira missa, 3 da manhã. O povo está lá rezando. 10 da manhã está encerrando, a igreja aberta, porque a adoração é perpétua, contínua. Lá na Boa Viagem. Adoração perpétua. Qualquer dia o povo está lá 24 horas fazendo revezamento na presença de um Deus vivo. Diante disso eu fico pensando, qual problema nós temos? Somente os temos porque não apresentamos a Ele. Porque não acreditamos de verdade que Ele nos ama. E que Ele só quer o melhor para cada um de nós. Ele só tem o melhor. Então pensem nisso, de verdade, para vocês meditarem essa semana. E pensem na caminhada espiritual nossa. Que valor nós damos à Eucaristia. A esse Deus que permaneceu conosco. Que está à sua disposição 24 horas por dia. Você não encontra nenhuma pessoa à disposição sua 24 horas por dia. Só Deus tem tempo. Eu falo com Ele, só o Senhor tem tempo para ver a formiga andar. Que ela anda tão devagarzinho, mas só espera por ela. Só o Senhor espera por mim. Só Ele sabe que você está angustiado hoje e fala, porque ela não veio aqui? Porque se ela vier e me entregar, sem me dar sugestão, porque a gente fica querendo dar sugestão para quem sabe tudo. Já falei com vocês, é igual ir no médico e levar a receita pronta, olhado no Google. Não pode. A gente vai lá e fala com Ele, me ajuda. Me ajuda. Vou mostrar para o Senhor essa situação. E o Senhor faz aquilo que o Senhor sabe que é melhor. E me ajuda. Então nós temos que pedir a Nossa Senhora, que ela foi mulher eucarística. Qual foi a primeira procissão de Corpus Christi? Quando Nossa Senhora foi à casa de Isabel. Ela não levou Jesus dentro dela? Ela era o ostensório vivo. Quando nós vamos caminhar na quinta-feira, nós não vamos atrás o padre com o ostensório? Ela foi o ostensório vivinho. Levou ela na casa de Isabel. Quando a gente acaba de comungar, nós temos Jesus vivo em nós. É de morrer. É muito mistério, o mistério é grande demais. Então a gente não consegue compreender, nossa inteligência não consegue abarcar isso. Mas a gente fala com Ele, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, que é tão pequena, tão miserável. Eu quero de verdade, nessa quinta-feira, vos agradecer, render graças por tanto amor. Por saber que a minha vida, eu sou amado, eu sou amada de Deus. E que posso caminhar com o Senhor todos os dias e por isso eu não preciso ter medo de nada. Não tenhais medo. Por quê? Porque eu estou convosco todos os dias. Até o fim. Então que a gente peça a Nossa Senhora, que foi essa mulher eucarística, que entregou Jesus para o mundo, que nós, na nossa miséria, na nossa pequenez, também possamos caminhar pelo essa Galileia aí, desse mundo todo, e anunciar esse Deus vivo, esse amor infinito, essa bondade, um Deus que não exclui, mas que inclui, um Deus que não julga, um Deus que só nos abraça, nos acolhe por inteiro. Quantos estão precisando de ouvir isso?
Mas isso precisa primeiro ser verdade no seu coração. Você tem que dar testemunho dessa alegria, desse Deus que caminha conosco e dizer: não se preocupe, a gente tem um Pai, tudo vai dar certo. Por quê? Porque Ele nos acompanha. Eu não vejo Ele trabalhando comigo igual Josefa via. Mas eu sei que o olhar dele nos sustenta. Que ele não nos perde de vista por amor. Ele cuida da gente. Então a gente pode caminhar desse jeito, dessa certeza de que tem alguém muito mais forte que nos ampara, que nos acolhe e que fala: não tenhais medo, meu pequeno rebanho. Não vos preocupeis com nada. Me entrega e eu farei. Então que essa semana nós possamos viver sob a graça e da gratidão. Gratidão. Se tem um sentimento que tem que estar no nosso coração, é gratidão. Chegar aqui e falar: obrigada, obrigada, obrigada. Se eu esqueci de alguma coisa, obrigada. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor não desistiu de nós, permaneceu conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A festa passou, o altar se desmontou, mas ele não saiu, ele ficou no pão que está no sacrário ali, esperando por mim, esperando por ti, no coração da cidade, nas ruas de outrora. A procissão caminha e o povo sente agora que não estamos sós nessa estrada tão longa. Tem Deus no meio de nós que ainda nos acolhe. Isso é grande demais pra caber só em mim. Tenho que cantar pra todo fim. No meio de nós caminha um Deus vivo. No meio de nós o amor é real. No meio de nós a festa continua. Obrigada, Senhor, por ficar por aqui. De Oliveira pro mundo a procissão vai. Cada rua uma oração, cada passo é fé que não cai. Maria foi a Isabel, com Jesus dentro dela. Que ostensório de amor, que mulher tão bela. Isso é grande demais pra caber só em mim. Tenho que cantar pra todo fim. No meio de nós caminha um Deus vivo. No meio de nós o amor é real. No meio de nós a festa continua. Obrigada, Senhor, por ficar por aqui. Obrigada por não desistir. Obrigada por permanecer. Quando eu trocava o Senhor por nada, o Senhor ainda quis me manter. Não nos esmaga, não nos julga, só nos abraça e fala: vem, caminha filha, eu vou na frente e te ensino o caminho também. No meio de nós, no meio de nós, louvado seja o amor que nos une. No meio de nós, no meio de nós. Obrigada, Jesus, por ficar. Oi! Muita gente me pergunta onde encontrar os livros e produtos que a gente indica aqui no canal, principalmente os livros da Doutora Filó, que vocês pedem bastante. Então vamos lá, bem rapidinho. Primeiro, aqui na descrição do vídeo, bem na parte de cima, aparecem os itens recomendados. É só tocar e abrir. Agora, se você quiser ver tudo organizado por tema, faz assim. Clica no logo do canal ou no nome do canal para ir até a página do canal. Lá em cima, procure a aba Loja. Dentro da loja, eu separo por coleções: livros, a mais procurada, bíblias, terços e rosários, novenas e imagens. Pronto! Agora ficou fácil achar tudo o que a gente recomenda por aqui. Deus abençoe!